Quem não faltou às aulas de geografia sabe muito bem que existem 26 estados no Brasil mais o Distrito Federal, e há locais onde o futebol não é tão forte e desenvolvido, sem ao menos ter um time presente na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto que em outros estados, especialmente os chamados do Eixo, dominam as ações quando o assunto é o futebol brasileiro. Das 27 federações, em 17 existe pelo menos um time que já foi campeão nacional, e nesse vídeo você vai conhecer os clubes que são os únicos de seus estados que já foram campeões nacionais. Então já sabe, né? Deixa o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! O Sampaio Corrêa é considerado o maior time do estado do Maranhão e um dos maiores e mais tradicionais da região Nordeste. E fundado em março de 1923, meses atrás completou 101 anos de história. A Bolívia querida possui um feito que nenhum outro clube no futebol brasileiro possui, que é o de ter vencido 3 diferentes divisões do Campeonato Brasileiro. Em 1972, a segunda divisão do Brasileirão foi composta por 23 clubes, e esses clubes foram divididos em 4 grupos, com os 2 melhores de cada se classificando para a segunda fase. Nessa segunda fase, foram criados 2 grupos, e o líder de cada grupo se classificava para a final. O Sampaio Corrêa liderou o grupo 1, enquanto que o Campinense da Paraíba liderou o grupo 2, e desta forma fizeram a final. Realizada em partida única, sabe-se lá o motivo em solo maranhense, já que se fosse por melhor campanha o Campinense levaria vantagem, o campeão foi o Sampaio Corrêa, que nos pênaltis conquistou a primeira edição da Série B. Passados 25 anos após ter ganho a primeira edição da Série B, em 1997 foi a vez do Sampaio Corrêa conquistar a Série C, e a campanha foi para lá de especial, já que o título foi ganho de maneira invicta. 64 clubes marcaram presença naquela terceirona, e divididos em 16 grupos, o Sampaio Corrêa caiu no grupo 2, onde avançou a segunda fase na liderança, com 5 vitórias e 1 empate. As fases seguintes foram em jogos mata-mata, e o Sampaio despachou o Quixadá do Ceará na segunda fase. Na terceira fase foi a vez de eliminar o Santa Rosa do Pará, e na quarta fase com facilidade eliminou o Ferroviário do Ceará. A fase final, que definiu os 2 promovidos e o campeão, foi em quadrangular, e o Sampaio Corrêa conquistou a terceirona de 1997 ao somar 3 vitórias e 3 empates, diante de Juventus e Francana de São Paulo e Tupi de Minas Gerais. 15 anos após vencer o seu segundo título nacional, o Sampaio Corrêa em 2012 fez história e levantou a taça de mais uma divisão do brasileiro que ainda não tinha em sua galeria, com a divisão sendo a Série D, e se não bastasse, também foi de maneira invicta. 40 clubes jogaram a quarta divisão de 2012, e divididos em 8 grupos com 5 participantes cada, os 2 melhores se classificavam para a fase mata-mata. O Sampaio entrou no grupo 2, e com 100% de aproveitamento, somando 8 vitórias em duelos contra Misto do Mato Grosso, Comercial do Piauí, Santos do Amapá e Araguaína do Tocantins, avançou com extrema facilidade. Nas oitavas de final, o Sampaio eliminou Vilhena de Rondônia com 6-3 no agregado. Nas quartas, despachou o Misto do Mato Grosso com a ajuda do critério do gol marcado fora de casa. Nas semis, foi a vez de eliminar o Baraunas do Rio Grande do Norte com 2-1 no agregado. E na decisão, o adversário foi o Craque de Catalão de Goiás, com o título sendo conquistado com placar de 3-1 no agregado. No futebol da Paraíba, o trio de ferro é composto por Botafogo de João Pessoa e a dupla de Campina Grande, 13 e Campinense. E dentre esses 3, o único que possui título nacional em sua sala de troféus é o Botafogo. Especula-se há muitos anos que o 13 poderia ser proclamado campeão da Série B de 1986, com o título sendo dividido com outros 3 clubes que jogaram o tal torneio paralelo. Mas a CBF até hoje nunca oficializou esse pedido, por entender que aquele torneio não previa em seu regulamento um ou mais clubes campeões. Bom, o título nacional ganho pelo Botafogo, o único de um clube paraibano até hoje, foi o do Campeonato Brasileiro da Série D de 2013, e o título foi ganho em cima de um clube que em 2024 está disputando a Série A. O sistema de disputa foi o mesmo de 2012, com os 40 clubes divididos em 8 grupos com 5 participantes cada, com os 2 melhores de cada grupo avançando ao mata-mata. O Botafogo estreou no grupo 4 e com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota terminou à frente de Sergipe, Vitória da Conquista e Juazeirense da Bahia e CSA de Alagoas. Nas oitavas de final, com 4-4 no agregado, sem que o gol fora de casa definisse o classificado, o clube definiu a vaga nas penalidades diante do Central de Pernambuco, e a vaga veio após converter 5 cobranças contra 3. Nas quartas de final, eliminou Tiradentes do Ceará, vencendo os 2 jogos. E nas semis, também vencendo os 2 jogos, despachou o Salgueiro de Pernambuco. Na decisão, o adversário foi o Juventude, e o Botafogo, após perder na ida por 2-1 na casa do adversário, reverteu o prejuízo na volta ganhando de 2-0 em casa e conquistou o inédito título nacional para o futebol paraibano.
Em Alagoas, os dois maiores clubes do estado são CSA e CRB, e na temporada de 2024, o Azulão está jogando a terceira divisão, enquanto que o Alvirrubro está presente na Série B. Desses, apenas o CSA possui título nacional, podendo também tirar aquela onda de ser o único do estado que possui título dessa categoria. A conquista foi a Série C do Brasileiro de 2017, e o título foi ganho sobre um clube que em 2024 está jogando a Série A. 20 clubes disputaram aquela Série C, e divididos em dois grupos com 10 participantes cada, os 4 melhores de cada grupo avançaram para a fase mata-mata. O CSA esteve presente no grupo A e em 18 rodadas somou 8 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, obtendo a classificação na vice-liderança. No mata-mata, o clube despachou o Tombense de Minas Gerais, vencendo os 2 jogos nas quartas de final, e nas semis, após um 1-1 no agregado, eliminou São Bento de São Paulo na disputa de pênaltis. Na decisão, o adversário foi o Fortaleza, que após anos de desespero na terceira divisão, nem se preocupou tanto assim em ter perdido o título para o Azulão, que com a vitória por 2-1 na casa do adversário na partida de ida, bastou segurar o empate de 0-0 em casa e comemorar o título da terceirona. O futebol de Amazonas tem alguns clubes conhecidos e tradicionais que parecem ter parado no tempo, e os exemplos mais claros são o Nacional, o Rio Negro e o São Raimundo. Mas indo na contramão desses se destaca o Amazonas Futebol Clube, que com pouquíssimo tempo de existência, pois foi fundado em 2019, já foi campeão estadual e se tornou o primeiro time do estado a conquistar um título da categoria nacional. O título em questão foi o da Série C do Brasileiro de 2023. Na primeira fase daquela edição, os 20 clubes se enfrentaram em turno único, com os 8 melhores colocados se classificando para a segunda fase. Nessa segunda fase, 2 grupos com 4 participantes cada foi criado, e os 2 melhores classificados garantiram o acesso, enquanto que os líderes de cada grupo realizaram a final. Brusque liderou o grupo 1, enquanto que o Amazonas o grupo 2. No primeiro jogo da final, realizado no Amazonas, empate de 0-0, e na volta em Santa Catarina, vitória do Amazonas por 2-1 e o inédito e festejado título da Série C conquistado. Alguns estados que não possuem título nacional ficaram no quase, seja chegando em uma final ou num quadrangular decisivo que definiu o campeão. No Campeonato Brasileiro da Série C de 1998, a definição dos 2 promovidos e do campeão foi feita através de um quadrangular, e os 4 finalistas foram Avaí, São Caetano, Anapolina e Itabaiana de Sergipe, que poderia se tornar o primeiro time do estado com uma conquista nacional, mas terminando em último nesse quadrangular, andou bem longe de erguer a taça e do acesso. No ano seguinte, em 1999, o quadrangular decisivo foi composto por Fluminense, São Raimundo do Amazonas, Náutico e Serra do Espírito Santo, que poderia ter se tornado o primeiro time capixaba campeão nacional, mas terminando em terceiro, não conquistou o acesso e muito menos o título. No Campeonato Brasileiro da Série D de 2015, os 2 finalistas foram o Botafogo de Ribeirão Preto e o River Atlético Clube do Piauí, até hoje o único clube do estado que disputou uma final nacional. E o Botafogo, vencendo na ida por 3-2 e segurando 0-0 na volta em solo piauiense, frustrou os planos do River. E em 2018, a decisão da Série C foi entre Operário Ferroviário do Paraná e o Cuiabá, primeiro e até hoje único time do Mato Grosso que chegou em uma final nacional, e com o jogo da ida no Paraná terminando 3-3, no da volta em Cuiabá, o Operário foi campeão ao vencer por 1-0, deixando o Cuiabá com uma enorme frustração. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.